Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um TrígonoCast da nossa resenha do mês de junho. Estou aqui com o meu sócio, cofundador da Trígono Capital, Werner Roger. Muito bem-vindo, Werner. Vamos agora comentar aqui para vocês os principais highlights da nossa resenha. Como sempre, a resenha, temas interessantes, um plano de fundo interessante. Você começa falando aí do nó górdio. Eu fico um pouco preocupado quando eu leio a sua resenha, né? Porque tanto eu como você já vivemos esse cenário antes. Já vivemos esse cenário em 89, né? Já vivemos esse cenário em 2015, 2016. Né? Então é um pouco preocupante a gente estar vivendo isso de novo. E a gente sempre tem aqui a torcida para que o governo, a economia, né, aprenda com os erros do passado, né, e não coloque em prática políticas que já se mostraram desastrosas para o país, e a gente consiga sair desse nó górdio, né, Werner? E não precisa simplesmente ir lá com a espada e cortar o nó. Mas conta um pouco, você que gosta muito de história, sempre faz essa relação, e a sua resenha começa contando a história, né, do nó górdio, que tem como principal o Alexandre o Grande, que foi um grande imperador romano, conquistou o Egito, né? Tem uma cidade de Alexandria em nome dele, então, em homenagem... Na realidade, eu estava assistindo mais um documentário que eu gosto de história, né? Do Alexandre, e aí veio a história do nó górdio. Então, o Alexandre, não vou entrar em detalhes, né? Foi o maior, digamos, general da história, não perdeu nenhuma batalha, sempre em condições inferiores. Ele uniu toda a Grécia, a Macedônia, né, um pequeno estado grego, que era a Macedônia, e na época acabou fazendo grandes conquistas, até que ele chegou numa cidade de Górdios, que havia não era uma lenda, né, mas havia um nó sem ponta. Que é esse nó aqui que a gente está vendo aqui, esse né? Nó, e na realidade, quando Midas, aquele que tocava vira ouro, né, esse personagem, depois ele conseguiu reverter, mas o Midas não tinha herdeiro, né, e já o pai dele, que era o Górdios, já tinha deixado um carro de boi amarrado numa coluna e falou que quem desatasse esse nó seria conquistaria grande parte da Ásia hoje, a Ásia Menor, que é hoje a Turquia. Ali, Sim. Bom, então só também cortando a história. Então Alexandre, ele que foi inclusive educado por Aristóteles, nada ninguém menos que Aristóteles, né? Ele viu aquele nó, ele viu realmente que não tinha uma solução, né? Muitos tentaram, ninguém conseguiu. Pegou a espada, cortou, falou valeu. Né? E ele, de fato, ele acabou conquistando boa parte da Ásia, né? Isso foi no terceiro ano de campanha, ele ficou mais 9 anos de campanha. Então, qual que é a história aqui? Qual que é o moral da história? É que soluções aparentemente ou dificuldades sem soluções. Tem, né? Solução. Mas de uma forma não, vamos convencional, né? Meio que além do óbvio que a gente faz aqui. Sim. Né? São coisas não convencionais. Nós começamos a escrever essa resenha já um mês atrás, né? Ela é demorada, publicar, né? Você pesquisar. Então hoje, talvez o maior tema que você lê nos jornais é a questão econômica, né? As dúvidas fiscais, questão de Banco Central, como resolver esse nó górdio. Vamos entrar nisso, déficit, né? Vamos entrar um pouco nisso, né? Porque assim, a gente está vivendo hoje, né? Acho muito legal essa analogia com o nó górdio do que a gente está vivendo hoje aqui, a gente vai comentar. Porém, a solução ela não é nada além do óbvio. A solução é óbvia do que precisa ser feito para tirar esse nó, né? E a gente está vendo hoje no país, né? Você fala uma coisa que eu acho muito legal, né? Quando você compra um título público, independentemente do vencimento, você está virando sócio do governo, das finanças do governo, certo? Quando você investe nos fundos da Trígono, por exemplo, você está virando sócio nas empresas que a gente elencou como sendo as melhores empresas da Bolsa. Então a gente tem lá Tupi, Kepler, São Martinho, Metal Leve. Então somos sócios dessas empresas, recebemos dividendos dessas empresas. Quando alguém compra um título público, ele vai receber o juro, né? Tem um juro de mercado, mas o risco de crédito dele é o governo. Fred, aí já começa a primeira questão. Ele não recebe juros, ele incorpora. Quer dizer, todos os juros, ele acaba sendo incorporado à dívida. Né? Você fala, não é um cupom, está aqui, eu vou recebendo mensalmente uma renda. Você não tem essa renda. Ele incorpora, então, ele vira bola de neve. Os juros, ele está sendo incorporado à dívida, né? Nós estamos comentando hoje, e o mercado está indo cada vez no pós-fixado, ou no flutuante, né? Que é Selic e IPCA. E, na realidade, a dívida... Mesma coisa dos dividendos, né? Que você recebe dividendos e compra mais ações, você, ao invés de pagar juros, ou né, o titular da dívida, você incorpora essa
juros na dívida e vai pagar juros sobre dúvida. E juros sobre juros, né? Juros sobre, então, a dívida Porque vai crescendo. quando você recebe os dividendos e compra as ações, você está recebendo juros sobre juros. Quando você investe no título público, você está pagando juros sobre juros, né? Então, você vê uma dívida pública aí de em torno de 7 trilhões e meio, que eu acho que é esse o número mais ou menos, assumindo a população do Brasil, cada brasileiro deve hoje R$35 mil mais ou menos, né? Então, jogando a bola para você, Werner, cadê o nó gordo aí? Qual é o problema que você está vendo? O problema é justamente a solução. Qual a solução? Redução do déficit público, aumento da arrecadação, só que houve tentativa, né? O Haddad ele tentou criar novos impostos, só que isso aí tem impacto também na própria inflação, né? E aí como é que o Banco Central vai reduzir os juros se a inflação está aumentando com novos impostos? Porque imposto não é a empresa que paga, Fred. Quem paga somos nós. A empresa simplesmente repassa o imposto, o ICMS. E se aumentar muito a alíquota, o governo para de arrecadar porque as empresas param de produzir. Então, assim, alguns falam que a melhor solução de aumentar a arrecadação é reduzir impostos, porque a economia cresce mais, gera emprego. Não, eu acho que sim. Mas, a solução é o que você falou. Reduzir a alíquota de imposto para que a gente possa ter uma economia mais pujante, mais empreendedora, menos participação do Estado, e o Estado tem que gastar menos também. Acho que o principal é conseguir gastar menos, né, Werner? Mas esse não é o único negócio, né? Eu faço até analogia que o nosso Banco Central, né, que o nosso Santo Guerreiro, São Jorge, ele tem uma lança, né, que o Plano Real, estamos completando agora 30 anos do Plano Real, daqui 2 semanas, ele feriu o dragão da inflação, mas ele não matou. Ele feriu quase morte, mas não matou. E ele causou um problema sério, que é só para o Brasil que tem, que é a indexação. Então, boa parte da nossa inflação, tarifa pública, escola, aluguel... Salário mínimo. Tudo, quer dizer, quase tudo é indexado. Então, o Banco Central não consegue combater a indexação. Tudo é indexado. Salários, você tem os decídios... o Banco Central americano, o Fed, ele tem o mesmo problema, né? A inflação, ele tem os juros, só que os juros dele lá é 5,5%. Aqui é o dobro. Só que a inflação dele hoje está em 3,6%, ele quer reduzir para 2%. Aqui estamos com o juro real de 7%. Só que a nossa inflação é 3,8%, para reduzir para 3%, a gente precisa de um juros de 10,5%. O Fed, com uma inflação de 3,5% para 2%, que é muito mais difícil, ele está com juros de 5,5%. E olha que o Fed está muito... A economia americana é mais alavancada que a brasileira. A relação dívida PIB americana é maior do que a brasileira. Então, só que o Fed não tem indexação que nós temos aqui. Esse é o grande problema. Sim. Uma coisa é a nossa jabuticaba. Além disso, o nosso São Jorge aqui tem um outro problema. Existe um dragão, isso é um dragão enorme, né? Que é o dragão, ele voa o mundo inteiro das commodities. Petróleo, minério, aço, plástico, gás, quer dizer, tudo que é de commodities, alimento, arroz, feijão, quer dizer, tudo é commodities. Sim. O nosso São Jorge consegue furar, não consegue furar as commodities. É uma coisa global, não é do Brasil. A gente não vai baixar o preço da soja porque vai subir a Selic, né? Não vai baixar o minério, o ferro, o aço por causa da Selic, né? Então, assim, ele não consegue combater as commodities e aquela espadinha curta, né? Ele vai lá cutucar, né? E não consegue. E a inflação, do mesmo jeito que ele não consegue combater as taxas de juros longas, né? É o mercado que dita a regra. A única coisa que ele, teoricamente, né, ele conseguiria combater é a inflação de demanda, que nós não estamos inflação de demanda, está sobrando capacidade, né? Taxaram agora os produtos a $50, né, os produtos importados, vai ter um efeito na inflação, porque vai para o preço, né? Então, onde a espada seria mais efetiva, né, ou a lança, que é o consumo, não é o nosso problema. A inflação é um problema muito maior, que é déficit, expectativa, que o dólar subiu, né? O próprio Banco Central causou essa alta do dólar, a questão de digamos, um Banco Central, um cupom dividido, né? Ele causou o dólar sair de 4,09 para 4,40, 5,09 para 5,5. Quase. Então, assim, 6% a mais no câmbio, que vai ter efeito na inflação. Porque você até comentou há pouco que as taxas futuras estão subindo aí com os rumores aí de novos integrantes do Banco Central. Bom, aí o que nós temos também? A inflação americana, que ela tem questões como a nossa, as commodities, né, o salário pressionando. Nós temos o custo da descarbonização, energia cada vez mais cara, então tem que descarbonizar, mas a energia fica mais cara. E outra coisa que eu falo que esse aqui você não consegue, digamos, combater, que é a questão climática, né? Não tem jeito. Se tivemos agora no Rio Grande do Sul, em várias partes do mundo, né, um desastre climático, isso vai bater na inflação
né, porque vai afetar alguma coisa vai afetar. A minha preocupação, né, e acho que a sua também, é que para a gente sair do cenário que a gente está hoje, para um cenário em que a taxa longa bate 40, inflação 10 ao mês, é assim, ó, muito rápido, né? O mercado vai muito na frente, porque assim, se começar a ter muita inflação, a taxa começar a subir, ou a moeda vai perdendo valor, o negócio entra numa espiral, né, pela indexação, por tudo que o Brasil tem, e o negócio sai do trilho muito rápido, de uma forma muito rapidamente. Então isso me preocupa também. E falando das commodities, né, quando você olha as commodities, elas estão relativamente comportadas, né? Sim. E quando você pega o preço das commodities e compara com o valor das ações, né, o índice, que é um índice aqui da Standard Poor's que a gente comenta aqui no GSCI, né, que é o Commodity Index. Então hoje as commodities elas estão muito descontadas em relação ao valor das empresas, que consomem commodities, né, você fazer qualquer negócio. Sim. É só a inteligência artificial que vai demandar também energia, muita energia. Então, você tem, de certa forma, você vai precisar de uma commodity, que a energia commodity é energia commodity. Sim. Então, hoje as commodities estão, digamos, relativamente descontadas, e com juros caindo lá fora, os Estados Unidos vai ter que baixar os juros, o que acontece com as commodities? Sobe. Por quê? Porque os hedge funds começam a investir em commodities também, né? E aí as ações já estão mais caras, então é um problema, é como baixar a inflação ao mesmo tempo que você tem uma pressão por um valor maior das commodities, né? É impressionante aí, né? Você falou em inteligência artificial, a NVIDIA bateu maior empresa do mundo hoje com acima de 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a questão de artificial, a demanda de energia para você sustentar os data centers, né, porque você precisa de geradores no break, porque para o negócio você não pode parar, é equivalente a 3 consumos anuais de energia do Brasil. Um ano lá de artificial demanda uma energia equivalente a não sei quantas Itaipus, quantos parques eólicos. A demanda de energia é muito grande para sustentar a necessidade de tecnologia, inteligência artificial online, uma demanda enorme de tecnologia cada vez maior. E aqui, novamente, eu quero descarbonizar, mas eu preciso de mais energia. Como é que faz isso? Eu não gosto também da energia. Não, mas o Brasil ele é campeão, né, pela sua matriz econômica, na sua matriz energética. Ele tem aí grande parte hidroelétrica, solar, eólico. O Brasil é um país, a parte do etanol toda, entendeu? É um país limpo, energia limpa. Então o Brasil tem essa vantagem competitiva e sai na frente. Vamos avançar um pouco, Werner, só brevemente. A gente não costuma, nesse podcast, falar um pouco de conjuntura, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco por cima no mês de maio, a conjuntura internacional, um pouco do Brasil, o que a gente está vendo. A China, né, teve uma série de estímulos para o mercado de ações. Só que isso aqui são bolhas, né? Você não consegue sustentar, como a gente não consegue sustentar no Brasil coisas a longo prazo, tomando ações de curto prazo, né? Ela vai, a bolha fura. Então a China continua com o problema do setor imobiliário, né? Nós tivemos com o Zé Maurício aqui da BBA, economista, chefe, e comentou a dificuldade de China resolver a questão imobiliária. Por mais que eles se esforçam, a China ainda continua com esse problema. É muita oferta de imóveis, não há quem compre, né? Então, e se parar a bicicleta, né, você para o setor de construção, emprego, né, toda a demanda de produtos que o setor imobiliário precisa, você acaba furando a bolha chinesa, né, do crescimento. Temos também no Oriente Médio, continua a questão da guerra, né, vai, não vai, assim, faz um acordo lá com Hamas, mas... Não só tensão geopolítica no Oriente Médio, né, você está vendo aí o próprio Putin visitando a Coreia do Norte, teve mês passado na China. Então, está se formando um bloco aí, né, um bloco geopolítico forte para contrapor. A história da Ucrânia mostra bem isso, né, com a Rússia contra o resto do mundo, né, contra a OTAN. E a gente está vendo isso. Taiwan também, hoje parece que comprou não sei quantos milhares de drones, os Estados Unidos. Então, assim, é uma situação que eu não vou dizer que preocupa, mas deu uma escalada e o mundo aí chinês quer se equilibrar um pouco mais. Né? Mas enquanto isso, a Bolsa Americana, não para de subir, né? Ela está nível recorde, né? Recorde, continua subindo, a NVIDIA teve um peso importante. Tivemos também eleições em 3 países emergentes importantes. E na Europa México, também, né? Então, a Europa cada vez mais à direita, né? Até acho que o mundo França, desenvolvido então, cada vez mais à direita. Para a direita, México, Índia ok, México preocupação, África do Sul também o Mandela, o partido que era do Mandela, né, ele perdeu
sua hegemonia desde o Mandela, então você vai ter que fazer algumas concessões em relação a, digamos, um nacionalismo maior, tanto no México, né, quanto na Europa, quanto até na África do Sul. Sim. Então, e a questão para nós, Fred, aqui na Trigo, nos nossos fundos, o México foi um efeito positivo que o peso mexicano estava sobrevalorizado, 14% desde a pandemia, e nós temos uma empresa importante, a Tupi, que tem umas operações no México também, então isso causou um problema de receita, né, por causa do peso. Só que o peso perdeu 10% em uma semana após as eleições, o que ele ganhou em 4 anos, 14%, ele perdeu 10% em uma semana. Economistas dizem que talvez o peso mexicano é a moeda mais forte do mundo, né, artificialmente, por fluxo, não artificialmente, muito fluxo, que o peso tende a se desvalorizar. Por quê? Porque o novo governo mexicano, a presidente mexicana, dado a posição dela no Congresso, ela pode alterar a Constituição, né, o Supremo, ela pode fazer várias coisas, e isso leva a um temor em relação a nacionalismo, né, mais extremo. Sim. Isso pode afastar capital estrangeiro, e aí o peso já começa a se manifestar, e para a gente é bom. Eu acho que o Brasil não é... Quanto antes o Brasil voltar a ser atraente, melhor, porque o Brasil é uma potência das Américas, não é só a América do Sul. Vamos falando de Brasil aqui, a gente, conjuntura nacional, a gente está vendo aí, putz, a Bolsa, o estrangeiro não quer, está saindo do Brasil, a rodo, né? A gente está vendo aí uma Bolsa, de novo, mais um mês ruim para a Bolsa, né? Mas comenta um pouco aí. Então, o Bovespa, quando você olha a composição, você tem Vale, Petrobras, que não são expostas ao Selic, e são positivamente expostas ao câmbio. Você tem as instituições financeiras, né, que tem os bancos, seguradoras, né, basicamente com pouca influência nem de dólar, nem de Selic. Né? Os bancos, somente, se piorar a economia, você vai ter mais perda de crédito e a economia cresce menos. E tem muita concessão também de empresas elétricas, né, do Bovespa. Então, o Bovespa ele foi menos impactado do que o Small Caps. Em Small Caps, por quê? Porque as empresas Small Caps são teoricamente mais sensíveis a juros pelo crescimento, setor imobiliário, consumo, varejo, né, e a taxa de desconto, o valor presente, quanto maior os juros, menor o valor presente. Vale e Petro, quer dizer, na verdade o valor presente não é a nossa Selic, a nossa taxa de juros interna, mas é lá fora. Seria a taxa internacional, que a Petrobras é petróleo, Vale é minério, né, eles não vão olhar o Brasil, vão olhar o mundo. Então, isso acabou impactando os small caps, né, e a questão, né, do que virá pela frente é a grande interrogação, né, como será o próximo Copom, se será uma divisão... O próximo Copom hoje. Mas será uma divisão unânime, como prevém manutenção e 9 votos a favor de manutenção. Então, eu acho que isso é torcida, né? A gente não sabe o que vai não acontecer. Não sabemos, mas essa é a, digamos, expectativa, né? Seria o normal. Mas vamos ver o que vai ser, né? E assim, só para a gente concluir e fechar todos esses parênteses da nossa resenha, eu comentei no começo que você sempre fala a pergunta: você quer ser sócio do governo, das finanças do governo, tendo como exposição o crédito do governo via título público, ou você prefere ser sócio de uma empresa, né? E aí você termina a resenha fazendo essa analogia. Eu não diria nem, Fred, questão de governo, né? Eu diria questão de economia. Logicamente, os governos vêm e vão, os problemas desde o plano real são os mesmos, inflação, taxa de juros, baixo crescimento, quer dizer, nada mudou na realidade. Sim. Desde o plano real. Então já são 30 anos com os mesmos problemas, a inflação, eu falei, não matou o dragão, né? Ele está ferido, mas continua aí com inflação acima do desejado. Então, o que nós temos hoje? Empresas boas, que são favorecidas pelo câmbio, nós temos baixíssima exposição a Selic, a juros, né? Só que as empresas boas, no bom momento, estão sendo precificadas de economia ruim. Então, eu pago o preço de economia ruim, mas levo uma empresa boa. Né? Então, em algum momento, isso tende a convergir, né? Valor, que a gente já falou, valor e preço, né, que se convergem, e nesse momento esse cenário. Então, nossa espada... Não tem fluxo, né? Então não tem fluxo na nossa espada, Fred, na realidade, quer dizer, já que eu não consigo consertar a economia, eu não consigo prever, é me impulsionar empresas boas que pagam um bom dividendo. Então, assim, Alexandre vai lá, cortou o nó. Quer dizer, nós estamos desatando esse nó, como investindo em empresas boas e precificadas com uma economia ruim, que não necessariamente afeta as empresas, né? Nossas empresas são um pouco afetadas por essa conjuntura. Então, essa é a nossa solução, né? Que numa solução óbvia, puxa, você vai comprar ação, empresa, bolsa no momento ruim. Você tem o dividendo que cobre um pouco o título público, né? O mesmo tipo de retorno, mais ou menos.
e você tem a possibilidade do mercado começar a voltar a ter fluxo, né, voltar a ter um pouco mais de percepção de longo prazo para que essas empresas sejam precificadas. Então o mercado agora é instável, sem visibilidade, não entra fluxo na bolsa. Se não entrar fluxo na bolsa, não entra comprador, o negócio não anda. E a gente finaliza a nossa resenha, né, comentando as principais empresas. São Martinho não tinha ainda seu resultado muito bom. Kepler, segurança alimentar, alimentos ligados a commodities, né, o próprio dólar, né, os grãos são commodities. Metaleve exporta bastante, né, compete com produto importado. Paga um excelente dividendo. Descarbonização, tá aí precificado aí 5,6 vezes o PL, o yield aí de 18%, né, é barato. Schultz também no setor que está crescendo muito positivamente, setor de caminhões, empresa com muito caixa, então a empresa realmente está bastante descontada. Tupi com 70% das receitas em dólar, lá no México especialmente uma conjuntura positiva. E Fairplus, que é uma empresa ligada à siderurgia, né, mas está recuperando preço, custo caindo, 100% dolarizada. Então essa seria a nossa espada, né, uma forma de combater o risco de você ter uma economia, os IPC, né, os títulos públicos perdendo valor. Você pode ter um IPCA mais 6,5 hoje, amanhã pode ser 7, 7,5 depois da manhã. Isso vai trazer uma perda na marcação do mercado de fundos que estejam investidos, né, nos NTNBs. E a Selic, né, você acompanha, não sabemos para onde vai a Selic. Né? Então, basicamente... O importante é que você falou uma coisa que eu acho que a gente tem essa experiência, né? Plano Real, 30 anos de Plano Real, né? 1994. 30 de junho de 94. Eu lembro muito bem quando foi lançado. A gente lembra da URV, lembra do governo lá, lembro do governo Sarney, inflação 80% no mês. Eu lembro que a Bolsa dava o dinheiro, devolvia o dinheiro. Juros era 3% ao dia, overnight. Deixava no banco para ganhar. E eu lembro também que a Bolsa você liquidava, acho que D4 naquela época. D5 na época. Então, você vendia um papel, até receber já tinha perdido 3% ao dia. Tinha perdido 20% do valor aí. E a Bolsa subia. A Bolsa meio que, ativo real, né? Tinha dólar paralelo, tinha dólar oficial. Você falava dólar paralelo, oficial não existia, né? Como na Argentina. Era outro mercado, outro mundo. Mas você falou um ponto que é importante deixar registrado aqui, que o Plano Real, né, não matou o dragão da inflação. Foram vários governos nos últimos 30 anos, né, começando com o FHC. E tivemos oportunidade, né, tivemos várias oportunidades de botar o Brasil no trilho e não conseguimos. Né? O Brasil é um país que gasta demais, de forma ineficiente, independentemente do governo. Ele tem mantido, né, nos últimos 30 anos, o Brasil nessa rota aí do chove não molha, do eterno país do futuro. Então, aqui a gente não tem, não faz um comentário sobre o governo A, governo B, governo C. O importante é que a gente faz como brasileiro de querer ver o Brasil no trilho crescendo. A gente sabe qual é a fórmula de desatar esse nó, mas infelizmente até o momento ninguém teve aí a vontade, a capacidade, né, de atacar o problema de frente. Então, mas haverá de acontecer um dia, como o Alexandre haverá. Acreditamos num futuro melhor para o país e acreditamos que as empresas que estejam em nossas carteiras, elas continuarão ter um futuro brilhante, né? Veio a empresas centenárias, caso de Kepler, 80 anos, Schultz também 60 anos, Ferbasa, então, empresas que passaram por várias crises, né? Passarão mais uma. Então, estamos em boas companhias e que estejam conosco, né? Mesmo com preço mais barato, né? O valor das empresas não se alterou e até aumentando, mas o preço ficou mais barato. Essa é a realidade. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Obrigado, Werner, por mais um podcast. E até o próximo podcast que fala da resenha. Então, obrigado, até a próxima oportunidade.